Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Rapaz, e esse cara falou, bicho, vocês não sei, bicho. O que que Deus tem na vida de vocês? Que eu já tinha largado vocês faz hora. Vocês não sei, vocês só sabem bater, dar tiro. A conversa de vocês é isso. E realmente a gente não sabia conversar. A vida da gente era isso. E ele foi pagando preço, aí fomos para a igreja, começamos a frequentar a igreja, coisa que a gente nunca fez. Aí fizemos um encontro com muito custo, né? Que era coisa que eu não queria fazer. Reencontro, pós-encontro, escola de líder, abrimos célula. E aí eu fui naquele evangelho, mas era uma coisa que para mim era. Desculpa eu estar falando bem foi, eu tô com o nariz bem Não, entupido aqui. tranquilo. Era uma coisa que parece que era bem forçado. Não queria estar todos os dias ali, entendeu? E aí você era obrigado a ler livros, você era obrigado. Só que aquilo foi me preparando para algo que eu não esperava que iria acontecer mais na frente, né? E aí houve um problema lá na igreja, de questão de logística e tal, foi para onde eu fui para a igreja atual onde eu estou. E lá você tem um outro tipo de conhecimento, tá? É tudo lá que a gente fazia, a gente tinha reunião de casal, reunião disso, reunião daquilo, tudo você tinha que prestar contas. Quando eu fui, quando eu fui levar o primeiro problema para o pastor Pérez, ele falou assim, então vamos orar? Quando Deus falar, a gente sabe o que que é. Então, mas como assim, cara? Não, tem que resolver. Não, vamos ver o que Deus fala. Hein? Eu vou botar a minha opinião é isso, mas o que, que Deus falou? Eu falei, rapaz, esse cara não sabe o que, que ele está falando, não tá doido a cabeça. Não, nós temos que confrontar a gente. Que ele falou, não, você não é obediente a Deus? Você não escolheu servir a Deus? Então vamos ver o que Deus fala. Rapaz, aquilo me consumia, porque eu queria resolver a situação, e depois daqui a pouco eu resolvi a situação, ele vai, e aí, resolveu, Deus resolveu, né? Eu falei, não, ué, você esqueceu de mim, o problema você resolveu sozinho. Você acha que Deus não está nisso? Você não esqueceu o problema? Esqueci. Teve briga? Não. Então Deus não resolveu? Né? Daí resolveu. Então a forma que a gente foi tratado lá foi diferente, o ensino. Eu lembro uma frase que ele falou, cara, você vem na igreja quando você quer, você não é obrigado. Salvação individual. Eu não vou te obrigar, não vou te ligar. Eu estarei aqui, o pessoal estará aqui. Eu lembro, não sei se o senhor vai lembrar dessa época, o pastor Patrick dirigia a Kombi Agitação. Eu lembro. E a gente não tinha carro, não tinha moto, né? Ele passava em frente de casa, minha filha recém-nascida, e levava a gente para a igreja, era um show. E eu comecei a entender, falei, cara, mas que negócio é esse? Não tem pressão, não tem nada, então não, você escolheu servir a Deus. Foi, você não foi lá, você não passou por tudo, então. E que você falar que você vai embora, você vai embora. Se você escolher ficar, a gente vai te dar todo o apoio, você vai. Rapaz, aquilo me ganhou de uma certa forma, porque eu entendi que o reino de Deus ele não é uma pressão. Não é que não é obrigação, não é bater metas, né? Se você quiser se envolver mais, é uma questão sua, Existe né? o chamado de Deus, É né? o O chamado. propósito de Deus. Para mim foi uma coisa tão tranquila, cara. Se eu falar assim, hoje eu não vou na igreja, um pensamento assim, tá tudo certo. Você vai, entendeu? Se for, você vai ouvir uma palavra boa. Se você quiser participar das coisas da igreja, você vai participar, sempre tem um lugar para você. Eu falei, rapaz, esse negócio aqui tá diferente. E foi onde houve um crescimento espiritual muito maior. Porque não havia cobrança em mim. Se eu quisesse, eu mesmo teria que fazer, né? Eu não estou criticando o outro modelo. Eu estou Não, dizendo que, para entendi. mim, esse modelo serviu mais que o outro. Tem outras pessoas que só trabalham na paulada, na Isso. chicotada, e elas É gostam. onde você viu o fruto na sua vida. É onde Entendi. eu vi que é assim, ó, você quer crescer? Tá aqui a sua Bíblia. O processo é leitura bíblica e oração em línguas. É isso que você tem que fazer. Faça que você vê o crescimento. Eu não vou te cobrar, eu não vou ficar em cima perguntando para você.
Houve uma época lá que a gente fazia escola de líder, a gente lia um livro por semana e você tinha que falar um resumo, um breve resumo do que Sim, você sim, leu. sim. Muita gente não fazia porque não lia. E aí se sentia constrangido, se sentia meio oprimida, né? E lá onde a gente está, esse modelo foi muito bom. Você quer crescer, você corre atrás. Entendeu? A igreja está aqui para te ajudar, para te orientar. E no Brasil, o senhor já participou de coisas pessoais, falou, ó, esse negócio é assim, você faz se você quiser. E aí foi uma coisa tão agradável para mim, é tão gostoso estar na igreja hoje, você não tem obrigação, não tem julgamento de você estar ou não estar no culto. Ah, você não foi no culto, hein? O culto está ali, entendeu? Se for, você vai ser recebido. E já houve convites de outra igreja, de amigos meus, de igrejas grandes tal. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Aí eu dei uma crescida nele. Falei, você tem a chave da sua igreja? Ele falou, não tem. Eu falei, eu tenho da minha, bicho. Eu tenho a chave da minha igreja. Os meus pastores eu ligo, eles atendem. Você liga pro seu pai, é difícil falar com o meu pastor. Né? Então, cara, eu vou sair de onde eu estou tão confortavelmente, de onde me receberam, me acolheram tão bem para ir para a sua igreja. Eu acho que o Deus é o mesmo, né? Então eu vou ficar por aqui mesmo, entendeu? A questão é assim, é que às vezes as pessoas, o que serviu para você é aquilo que a gente chama que é propósito de Deus, né? Então, por exemplo, existe propósito ministerial e regional, geográfico, a Bíblia fala. Então, você entrou no propósito de Deus nesse aspecto, né? E aí veio a paz e a liberalidade para você crescer espiritualmente, né? Igual você falou. Tem pessoas, às vezes a gente fala de doutrina, né? Mas tem gente que cresce na doutrina, não tem problema, é uma benção, né? Outros já não, né? Então, mas o interessante é o cristão entender isso, né? Ele entender que ele tem que crescer em Deus com liberdade, né? E usar o seu livre-arbítrio, né? Então, uma benção. Fala um pouquinho pra gente assim da sua trajetória no esporte. O não foi só o porte físico que chamou a atenção pra você ir, Não, não, né? não. Eu, O que abriu a porta pra você ir? eu acredito assim, da época da minha adolescência, quando meu pai morreu, eu fiquei muito rebelde, eu fiquei muito agressivo. Eu Uhum. era um poço de ignorância, um poço de ódio, de raiva. Entendeu? Eu cresci um cara rebelde, eu era um cara vingativo, um cara rancoroso, sabe? Aquele cara que fica matutando as coisas e lá na frente você se vinga. Sim, Era sim, eu. sim. Cara que era perigoso, um guri Arrumava perigoso. briga, né? Ixi, isso aí é uma outra história. Então, assim, eu acreditava que a força é o que resolvia, a violência era o que resolvia. Né? Enquanto quando meu pai morreu, eu acho que dos anos letivos que eu fui, acho que todos eu fui para a diretoria. Eu deixei de brigar várias vezes porque eu tinha medo do meu pai, né? Mas se meu pai morreu, É. qualquer um que olhasse torto eu já tava voando na goela. Às vezes apanhava, às vezes batia, às vezes apanhava do guri, apanhava do irmão mais velho, apanhava e a minha vida foi isso. E aí eu conheci o meu professor, o finado Eduardo Maurino, num evento de MMA que teve no ginásio da Massa, e ele me convidou para fazer um Muay Thai. Uhum. E aí eu fui, tinha 15 ou 16 anos, e eu tomei um cacete de um guri magricelo de 60 quilos. Eu Rapaz. falei, não, isso aqui não, pelo amor de Deus, eu já tinha 90 quilos, falei, não vai ficar assim não. E eu comecei a treinar, comecei a me dedicar, eu já era forte por natureza, né? E Uhum. eu vi que eu nasci para aquilo. Uhum. E eu tive um sonho. Logo em seguida eu fui servir a Força Aérea, né? Então eu fiquei um tempinho sem treinar. Lá foi um lugar que para mim me ensinou a trabalhar, me ensinou a virar um homem, me ensinou a Disciplina, né? responsabilidade, Responsabilidade. disciplina, hierarquia que a gente usava. Eu tive bons comandantes. Uhum. E aí eu lembro que era uma época do militarismo que não estava fácil para quem era militar. Não havia vagas para fazer concurso, né? Para você fazer, para se estabilizar lá. E daí no último ano o nosso comandante falou assim, chamou todo mundo lá, os soldados, falou: o que, que vocês querem fazer? Ah, eu quero ser terceiro sargento aqui, eu quero ir para a polícia, eu quero estar. Ele perguntou para mim: o que você quer ser? Eu falei: eu quero ser lutador. Falou: sério, cara? Falou: sério, quero ir. Falou: mas todo mundo aqui já tá militar, ó, aqui o soldado aqui passou para terceiro sargento do terceiro do GAV lá, o Uhum. outro passou pro. E você, o outro polícia, e você quer ser lutador? Eu falei:
Ele falou, o que Você você quer? podia ser PA, né? Podia, Então, podia. Aí ele falou assim, ó, você quer fazer uma viagem, você quer ir num lugar? Eu falei, quero. Aí viajei para São Paulo, viajei para o Rio, vi as grandes equipes que tinha lá, voltei, tenente, é isso que eu quero. Então tá bom. Comecei a treinar, assinei minha baixa e fui. Morei 6 meses no Rio de Janeiro. Quando eu tinha me estabelecido dentro da equipe, quando as coisas iam começar, acabou a equipe. uhum, Aí era da época do Minotauro, o Minotauro saiu e tal. Meu mestre de lá de Muay Thai saiu. Eu falei, cara, não vai dar para voltar. E foi até um ano que teve aqueles overbook de avião que tava cancelando lá. Até eu perdi o primeiro voo e consegui pegar o segundo. E não voltei para o Rio de Janeiro. Eu falei, o que eu faço na minha vida agora? Isso era de 2005. uhum, 2006 eu não fiz nada. 2007 eu voltei a treinar, fui campeão brasileiro de boxe, o primeiro campeão brasileiro de boxe da história do nosso estado. uhum.